Fala pessoal, boas-vindas a mais uma análise detalhada por aqui. Hoje, o nosso guia visual vai destrinchar um conceito que, honestamente, tem o poder de mudar completamente a trajetória de uma vida. Então, vamos mergulhar direto nisso. Existe um sentimento que é compartilhado por quase todo mundo, né? Aquela exaustão tremenda de acordar cedo todos os dias, ralar muito, correr atrás de meta e quando chega o fim do mês, cadê o dinheiro? Simplesmente evapora. Fica parecendo que a existência inteira se resume a um ciclo infinito de trabalhar só para pagar boleto. E por muito tempo a gente meio que normalizou esse cansaço. Mas o material que vamos analisar hoje traz uma perspectiva revolucionária e extremamente persuasiva sobre como escapar dessa realidade e dar aquele passo definitivo rumo à liberdade financeira. Para começar, tem uma pergunta central na nossa fonte que costuma dar um frio na barriga. Se o trabalho parar hoje, o dinheiro continua entrando? Para a imensa maioria das pessoas, a resposta é um sonoro não. E é exatamente aí que mora o problema. Aquele medo real de envelhecer sem construir nada, o pavor de depender de um contra-cheque para o resto da vida. Essa pergunta é literalmente um despertador. Ela joga a luz no grande perigo de viver sem ativos financeiros. Porque pensa bem, se não tem nada gerando renda além do suor diário, a pessoa está puramente vendendo o próprio tempo. E o detalhe mais assustador de vender tempo é que o tempo sempre acaba. E é isso que nos joga de cabeça na famosa corrida dos ratos. É uma armadilha, uma prisão super silenciosa. Olha como funciona. Primeiro, trabalha-se duro demais. Depois, o salário inteiro vai para pagar as contas básicas. Aí vem a pior parte, a armadilha do ego. Comprar coisas que a gente nem precisa só para impressionar quem a gente nem conhece. O resultado? O dinheiro acaba. E aí o ciclo simplesmente se repete, mês após mês. Tem gente que passa a vida inteira rodando no piloto automático sem nem perceber que está presa numa engrenagem que não leva a lugar nenhum. A nossa meta aqui hoje é usar esses dados para quebrar essa corrente de uma vez por todas. Parte 1. Descobrindo a verdadeira renda passiva. Vamos lá. É agora que o jogo começa a virar. Sabe aquele mito fortíssimo de que construir riqueza é um privilégio só para quem já nasceu em berço de ouro? Pois é, o material mostra que a realidade é um contraste de mentalidades. De um lado, a gente tem o modelo tradicional, vender tempo por dinheiro, que é uma troca super injusta. Afinal, a nossa energia e as horas do dia são limitadíssimas. Do outro lado, o modelo que realmente liberta, fazer o próprio dinheiro trabalhar para o futuro. Quando essa ficha cai, fica claro que o capital pode sim gerar novos recursos por conta própria, sem depender do nosso esforço físico diário. É literalmente a diferença entre viver esgotado e ter paz de espírito. E para provar que isso é super acessível, o autor detalha alguns veículos bem práticos: a própria criação de renda passiva, os dividendos de empresas sólidas, os fundos imobiliários. São ferramentas reais que pingam dinheiro na conta todo santo mês. O grande truque aqui é que é acessível de verdade. Dá para começar pequeno, dá para começar devagar e sim, dá para começar literalmente do zero. Esses instrumentos quebram aquela barreira imaginária de que o mercado financeiro é um clubinho fechado de engravatados. Eles estão lá, prontinhos para trabalhar por qualquer pessoa que decida tomar as rédeas da própria vida. O que nos leva à parte 2, o primeiro pequeno investimento. Olha, é super normal bater aquela insegurança no começo. A nossa mente adora sabotar a ação, dizendo que aplicar um valor baixinho não vai dar em nada. Mas seja 10, 20 ou 50 reais, o valor inicial importa infinitamente menos do que o ato de começar. Pensa bem, quem fica esperando sobrar aquela bolada para só então investir, acaba nunca saindo do lugar. As grandes construções de patrimônio, na esmagadora maioria das vezes, começam exatamente assim, bem pequenininhos. O simples ato de transferir esses primeiros reais quebra o gelo, destrói o medo e é, de longe, a decisão financeira mais importante de uma vida. Mas a mágica mesmo, a verdadeira transformação, ela não está no saldo bancário logo de cara. Ela acontece na nossa cabeça. Imagina só a sensação. Cai na conta aquele primeiro rendimento, não importa se são só uns centavos ou alguns reais, e vem a percepção clara de que aquele dinheiro entrou sem exigir uma única gota de suor. Gente, isso é muito poderoso. É a prova matemática de que o sistema funciona e que o dinheiro finalmente começou a trabalhar sozinho. Essa virada de chave psicológica é um caminho sem volta, que prova por A mais B que é totalmente possível ganhar dinheiro sem trocar preciosas horas de vida. Avançando para a parte 3, o poder da constância. Depois que a gente derruba aquela barreira inicial do medo, entra em cena o verdadeiro motor da riqueza. O material revela uma fórmula silenciosa, mas implacável, baseada em 3 pilares: tempo, constância e reinvestimento. Muita gente desiste porque subestima o poder das pequenas ações repetidas. O tempo, ele age a nosso favor.
A constância é o que garante que o bolo continue crescendo todo mês. E o reinvestimento, bom, esse é o combustível dos juros compostos. Quando os ganhos passivos são usados para comprar ainda mais ativos, a velocidade do negócio se multiplica. É uma matemática simples que transforma aqueles aportes pequenos numa avalanche financeira impossível de parar. Claro que fazer isso exige uma postura totalmente diferente da maioria, né? É um contraste de estilo de vida. De um lado, a gente tem a escolha de parecer rico, que é aquela busca por gratificação imediata, torrando dinheiro com coisas que só perdem valor. Do outro, construir liberdade, que é focar na acumulação silenciosa de ativos a longo prazo. Enquanto a maior parte das pessoas gastam energia vital tentando ostentar uma vida insustentável no Instagram, a mentalidade focada em riqueza age ali, nos bastidores, comprando a própria autonomia e garantindo uma paz absoluta para o futuro. E chegamos à parte 4, a nossa reta final, construindo a verdadeira liberdade financeira. A grande sacada do autor aqui é desmistificar totalmente o que significa ser livre. Não é sobre acumular dezenas de milhões ou ostentar luxo por aí. A liberdade começa no exato segundo em que não se depende mais exclusivamente daquele salário no fim do mês para sobreviver. Porém, o maior erro que alguém pode cometer é simplesmente não agir. O mais difícil no mundo da construção de patrimônio não é fazer o dinheiro crescer. A matemática faz isso sozinha. O verdadeiro obstáculo é a paralisia inicial. Quem não dá esse primeiro passo, na prática, está escolhendo continuar preso naquela rotina desgastante de vender o próprio tempo até o fim da vida. A inércia, sem dúvida, é a maior inimiga da liberdade. Para fechar, tem uma frase no material que resume de forma simplesmente brilhante tudo o que a gente explorou aqui. Quem aprende a construir ativos para de vender a própria vida apenas por dinheiro. É forte, né? Quando a gente domina a arte de colocar o dinheiro para trabalhar, a vida deixa de ser só uma ferramenta pesada de sobrevivência. Então, fica um questionamento provocativo para a gente levar aqui. Qual pequena atitude pode ser tomada hoje, mesmo que seja com R$ 10, para garantir que o futuro seja marcado pela liberdade e não por aquela exaustão de sempre? Fica a reflexão. Muito obrigada por acompanhar essa análise e até a próxima.